Com o crescimento da população mundial, mais comidas, roupas, embalagens, entre outros, vêm sendo produzidos em um ritmo que não para. Quando não vemos mais utilidades para essas coisas, jogamos no lixo. Mas o que é o lixo? Tudo isso vai realmente embora? Não. Essas coisas apenas saem de nossa visão, mas podemos ter certeza que estão em algum lugar, como nos mares. A produção e o consumo desenfreado desses tipos de lixo começaram na década de 1950 e aumentaram exponencialmente de 1,5 milhão de toneladas por ano até o atual nível de 280 milhões de toneladas anuais, sendo que aproximadamente 10 milhões dessas toneladas acabam nos mares e oceanos do planeta. Segundo uma pesquisa feita pela ONU, se o consumo de resíduos como garrafas, sacolas e copos de plástico se mantiver no ritmo atual, em 2050 haverá mais plástico do que peixes em peso no mar. Os oceanos recebem 8 milhões de toneladas de apenas plástico por ano. Essa quantidade poderia cobrir a superfície inteira do município de São Paulo, até a cintura de um ser humano de 1,70 m. Normalmente, quando vamos para a praia, encontramos diversos lixos nela, não só na areia, como também nas suas calçadas e nos mares. Fizemos uma pesquisa para descobrir quais são os objetos mais descartados. Dentre eles estão garrafas de plástico e de vidro, palitos de sorvete, embalagem no geral, pode ser de salgadinho ou de sorvete, etc., madeira e restos de comida. Além disso, há muitos outros descartes feitos nos mares, como por exemplo acidentes de petroleiros, despejo de substâncias tóxicas de grandes indústrias e despejo do lixo radioativo. O lixo, em qualquer região do planeta, afeta muito a vida e funcionamento do lugar, seja ele qual for. Nas praias, podemos analisar diversas e muitas situações ruins que são causadas pelo descarte de lixo, como prejuízos à navegação e às atividades pesqueiras, degradação dos atributos estéticos e da beleza do ambiente, aumento de despesas municipais com limpezas periódicas, dispersão de doenças através da proliferação de roedores e insetos. Mas o principal problema causado por essa ação humana é o enorme prejuízo aos animais do ecossistema em questão. Tem o lixo, né? Que a gente chama de resíduos sólidos quando a gente trabalha com gestão, né? Gestão de resíduos sólidos. Então, esse tipo de resíduo, o lixo, quando está na praia, quando está no mar, ele tem uma série de impactos sobre a biodiversidade, sobre os ecossistemas e inclusive sobre as atividades humanas. Então, várias formas de impacto. A mais fácil da gente imaginar, né, é a ingestão. Então tem várias fotos na internet, programas de televisão que mostram os animais mortos com resíduos dentro deles. Né? E normalmente esses resíduos são plásticos, tanto o que a gente encontra dentro dos organismos quanto o que a gente encontra no ambiente. Porque principalmente esses itens eles flutuam e duram muito. Né? A boa parte dos plásticos tem esse comportamento, então eles acabam flutuando e são dispersos. Enquanto outros, eles já afundam perto das fontes, perto de onde eles são gerados, e não são tão visíveis, embora eles estejam por aí também. A ingestão é um problema grande, né? Porque os animais, quando ingerem essas partículas dão para o organismo uma ideia de que o estômago está cheio, de que ele não precisa comer. E quando isso acontece, o animal começa a definhar, começa a ficar mal nutrido, e com isso acaba muitas vezes chegando à morte. Segundo estudos, 54% de todas as espécies de mamíferos marinhos, todas as espécies de tartarugas marinhas e 56% de espécies de aves marinhas já foram afetadas pelo emaranhamento ou ingestão de lixo. Um exemplo disso é que diversas tartarugas marinhas morrem todos os anos em decorrência do sufocamento por sacos plásticos. Elas acabam confundindo sacolas plásticas com água-vivas, um de seus principais itens alimentares, e acabam sufocadas. Você vai pro barco, já leva o saco de lixo, para quando você vier para a terra, já jogar tudo o lixo no saco e trazer para cá, para quando chegar aqui jogar no lixo. Não pode jogar no mar, por causa das tartarugas, porque a bichinha, ela, né, a tartaruga, ela vai comer o limo, que ela se alimenta do limo.
E aí quando tem lá grudado, aqueles plásticos grudados no limo da costeira, da encosta, que ela vai comer, ela não sabe, ela engole aquilo. Então aquilo faz mal para as tartarugas, né? E aí é bom tirar, não jogar no barco, não jogar no mar, jogar dentro do saco de lixo, porque existe agora saco de lixo, leva pro barco e a hora que vier pra terra traz e joga ali no lixo. Como as cadeias alimentares são formadas por seres vivos que têm ligação direta entre eles, sejam produtores, consumidores ou decompositores, a tartaruga morta em questão não será um fato isolado. Este acontecimento afetará todos os níveis tróficos das cadeias e teias das quais a tartaruga está inserida. Quando os resíduos ficam menores, como por exemplo essas bolinhas, né? As bolinhas são os pellets, essa é matéria-prima plástica, ela é vendida dessa forma. E esses itens chamados de microplásticos, que compõem, né, que tem os pellets, mas também outros tipos de resíduos que são fragmentos de pedaços plásticos maiores, esses fragmentos podem ser tão pequenos, tá, que são ingeridos por organismos microscópicos. Então, quanto menor a partícula, pior, porque ela vai ser ingerida por vários organismos. Mas aí tem uma questão interessante, né, que leva a uma complicação. Os microplásticos, eles têm uma superfície muito grande em relação ao seu volume. Então, eles têm contato com a água, tem uma superfície de contato com a água maior. E os plásticos conseguem absorver partículas, poluentes orgânicos que estão na água, como poluentes orgânicos persistentes, hidrocarbonetos derivados de petróleo, né? Coisas do tipo. E com base, esse acúmulo, quando ingerido pelos animais, pelos pequenos organismos, isso pode levar a uma contaminação exacerbada, né, desses animais que ingeriram. Então não é necessariamente o plástico em si, né, o microplástico em si, que está causando algum efeito, e sim os poluentes que estão associados a eles e que são passados para os organismos que os ingeriram. Com a grande quantidade de lixo que vem sendo descartada no mundo, surgiram muitas ações sociais e ambientais para amenizar os impactos causados pelos rejeitos, como a campanha Lixo Zero, criada no Rio de Janeiro. O programa Lixo Zero, que adotou a pena para aqueles que descartassem resíduos no chão, chega à praia de Copacabana após multar quase 500 pessoas em apenas uma semana de funcionamento no centro da cidade. Serão 126 profissionais percorrendo as ruas e a hora de todas as praias cariocas, de 3 em 3 agentes. O trio, formado por um agente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, Conlurb, um guarda municipal e um PM, poderá penalizar inclusive quem jogar lixo na areia da praia. A multa vai de R$ 157 a R$ 3.000, conforme o tamanho do objeto. Meu nome é Sebastião Teixeira, sou gari há 7 anos, limpando esse lixo aí que eu... E é muita sujeira? Muita sujeira, todo dia tem sujeira. Você percebe que aumentou? Tem aumentado ou não? Depende de férias? Não, depende da época, né? No verão aumenta mais, mas ainda continua muita sujeira ainda. Você já observou algum crescimento do lixo gerado nas praias ao longo do tempo, dos anos? Desde que você começou, por exemplo? Sim, tem muito crescimento, mas depois que botaram o lixo zero, né, na praia, as pessoas têm mais consciência de pegar o lixo e botar na lixeira. Entendeu? Aí diminuiu um pouco, mas ainda continua ainda. Qual é o principal lixo que você encontra? A gente encontra muita roupa, coco, garrafa, latinha, muito esse lixo aí. Palito, e a comida que eles consomem na praia, né? Comida, morador de rua, principalmente, deixa muito. E todo dia? Todo dia. De que horas a que horas? Das 7 às 3. E é direto, catando lixo direto? Catando lixo direto, não para. O descarte excessivo de lixo é um problema que se agrava cada vez mais ao longo do tempo, causando um enorme desequilíbrio ambiental em nosso planeta. Ações para conscientizar o descarte são muito importantes para aplacarmos esse desequilíbrio, e mais importantes ainda são ações que foquem e controlem a produção do objeto, que futuramente será descartado. O que acontece hoje no Brasil? No Brasil a gente tem algumas iniciativas, a maioria das iniciativas está na linha da conscientização, da informação das pessoas. Então são projetos de educação ambiental, um deles a gente realiza aqui no Oceanográfico, que é o Entendo Lixo, que é um projeto que trabalha a apresentação desse problema, mas de uma forma
crítica. Então a gente mostra para as pessoas os resíduos, são pessoas, público em geral, a gente trabalha também com alunos, com professores, e a gente pergunta o que é isso, de onde veio e como resolver, né? Então tem várias iniciativas no Brasil todo, no mundo todo, lidando com essa questão. Então isso faz com que a gente chame levante essa questão, porque a gente tem que, de certa forma, combater o problema na origem, né? Que é um jeito mais estratégico, mais barato, por assim dizer, do que deixar ir para o mar e depois tirar.